está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja toda seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Muito bom dia, meus irmãos e irmãs. Que a graça, a bênção e a misericórdia de Deus sejam multiplicadas na vida de cada um de vocês
na vida de todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Com alegria, nesta manhã de domingo, nós louvamos ao Senhor. Nós adoramos aquele que é o Deus da nossa salvação. Nós adoramos aquele que era, que é e que há de vir. Nós o glorificamos e podemos dizer Ebenezer, porque até aqui Ele nos ajudou, até aqui Ele tem nos livrado, até aqui Ele tem nos guardado, até aqui nós temos podido experimentar as suas mãos gloriosas sobre as nossas vidas. Eu quero ler com vocês o Salmo de número 42, que nos diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Que nesta manhã seja esta a disposição do seu coração, uma disposição de buscar mais ao Senhor, de ter uma alma sedenta, uma alma que esteja desejosa pelo Senhor e uma alma apegada ao Senhor. Vamos orar nesta manhã de domingo, agradecendo a Deus, porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Senhor, queremos dar-te honra, dar-te glória e dar louvor ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Queremos te glorificar nesta manhã, agradecidos, porque a tua mão é sobre nós, porque o Senhor tem guiado o teu povo, porque o Senhor tem nos conduzido e nos levado aos pastos verdejantes, como também tem trazido refrigério para a nossa alma. Queremos te louvar, porque tu és o pastor amado. Queremos te glorificar, porque quando temos este pastor amado, de nada sentimos falta. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque podemos descansar seguros em tuas promessas, em tuas palavras. E que nesta manhã, Senhor, seja aqui no templo, seja aí nos lares onde estão os meus irmãos. Oh Deus, queremos todos glorificar, queremos todos render graças, queremos todos adorar ao Deus Santo e Todo-Poderoso. Por isso vem nos abençoe, Deus, na adoração, no culto que prestamos a Ti, Deus, e que a Tua palavra corra velozmente, que a Tua palavra prospere, que a Tua palavra entre nesses lares, nesses corações e gere toda mudança e toda transformação, para a glória do Teu nome, oramos em nome de Jesus. Em especial, queremos saudar também as nossas queridas mamães, nesse dia especial, neste domingo, em que celebramos e comemoramos o Dia das Mães. Queremos dar a Deus o nosso louvor pela nossa mãe. Glorifique a Deus, você que está aí ao lado da sua mãe, podendo de preferência dar um abraço e de preferência dizer a ela quanto ela é importante na sua vida. Nós queremos também desejar que o Senhor esteja abençoando vocês, minhas irmãs, nesta tarefa, nesta missão tão nobre. Deus concedeu a cada uma dessas mulheres o privilégio de conceber, de gerar filhos, de amá-los, de cuidar de cada um deles. Nós também queremos orar para que as mamães continuem nesta nobre missão e tendo acima de tudo a bênção do Senhor. Oremos pelas mães. Senhor, também te louvamos por esse dia especial em que celebramos, comemoramos o Dia das Mães.
Senhor, quero te louvar pela minha mãe. Eu quero te louvar por todas as mães, Senhor. E, ó Deus, clamar que uma bênção do céu continue sobre elas. Deus, que esta alegria continue no seu coração. Esta alegria de gerar, esta alegria de servir, esta alegria de cuidar, esta alegria de ministrar sobre os seus filhos e criá-los para Deus. Nós abençoamos as suas vidas, ó Pai, e oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Que o seu coração agora esteja disposto para engrandecer, porque Deus é um Deus que habita no meio dos louvores, e está entronizado no meio dos louvores do seu povo. E que esse tempo seja um tempo especial, em que louvamos, em que adoramos ao Deus das nossas vidas. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Quero conhecer-te cada dia mais a ti, estar em tua presença e adorar. Revela-nos a glória, desejamos ir muito mais em ti.
aí na sua casa, querido. Independente de estarmos reunidos dentro de um templo físico ou não, você é a igreja aí na sua casa nesse momento, você pode se levantar do seu sofá, da sua cama e levantar suas mãos aos céus e declarar: Senhor, eu dependo do Senhor, porque o Senhor é um Deus grande, porque o Senhor é o Deus que é Pai, é o Deus que tem cuidado de nós, é o Deus que tem nos sustentado nesses dias de tantas incertezas. Mas os nossos lábios não se calarão, os nossos joelhos não vão se deixar de serem dobrados diante da Tua presença, Pai, porque toda a honra, toda a glória, tudo aquilo que atribui valor, nós entregamos ao Senhor nessa manhã, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, é aquele que tem governado as nossas vidas. E Senhor, nesses dias nós te pedimos, Pai, como igreja do Senhor, gere em nós um espírito inabalável, Pai, que nenhuma notícia ruim, que nenhuma incerteza, Pai, possa abalar o nosso espírito, que sejamos inabaláveis, porque cremos no Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus cuja última palavra sobre a sua igreja é de vitória, e nós cremos nessa palavra, Senhor. Levantamos as nossas mãos para declarar: ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. tudo é teu, Senhor, tudo é teu, Senhor. Oh. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos.
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Jesus, declare. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, eu te adorarei. Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós louvamos aquele que era, que é e que há de vir. Como você está aí na sua casa, preparado, preparada para receber a palavra do Senhor. Eu queria que você então abrisse a sua Bíblia comigo no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Nós estaremos lendo a partir do versículo 36. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo 36 em diante. Assim diz a preciosa e maravilhosa palavra do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo?
vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Este texto é tão precioso, tão conhecido, e talvez você esteja pensando: o que tem este texto com os dias que nós vivemos? O que tem este texto a ver comigo nesta manhã? Eu quero iniciar dizendo que aquele jardim foi o local onde ocorreram os últimos eventos que precederam a prisão de Jesus. Por exemplo, nesse jardim aconteceram muitas coisas. Foi no Getsêmani que Jesus orou ao Pai. Também nesse mesmo lugar, foi o lugar onde Jesus exortou os discípulos, porque eles dormiam e não vigiavam com ele sequer uma hora em oração. Foi nesse jardim que Jesus teve a sua traição consumada por Judas. Também foi nesse jardim que Jesus curou o servo Malco, que teve a sua orelha decepada. Foi também nesse jardim que Jesus vai declarar a sua divindade. Foi também nesse jardim que Jesus prontamente se entregou aos soldados que foram ali para prendê-lo. Mas eu queria que você pensasse comigo nesta manhã sobre este lugar que pode ser também na minha vida e com a sua vida. Porque, queridos, nós vivemos num mundo extremamente agitado, um mundo independente, que se declara autossuficiente, um mundo em que as pessoas estão procurando soluções, por exemplo, no conhecimento, procurando soluções na tecnologia, procurando soluções na ciência, mas muitas delas não podem ser encontradas, as soluções que nós precisamos. E há aqueles que acreditam, por exemplo, que o dinheiro pode ser um oásis no seu deserto. As pessoas, por exemplo, que têm câncer terminal sabem que não é o dinheiro que vai resolver, que é capaz de resolver os dramas, os complexos da alma, jamais. Então Jesus vai nos ensinar aqui. E eu fico pensando, irmãos, que enquanto este mundo busca soluções para tantas dificuldades, e principalmente no campo das dificuldades emocionais, a gente vai perceber, olhando para o texto, que somente a oração tem cura definitiva. E a Bíblia vai dizer que este é o primeiro lugar que o Getsêmani se tornou para Jesus, e deve se tornar para cada um de nós. Um lugar de oração, um lugar da mais intensa oração. A primeira atitude de Jesus diante do que estava por vir, dos acontecimentos que iriam suceder a ele, é que ele vai orar. Queridos, não tem como nós não tomarmos a mesma atitude quando estamos diante de dramas, quando estamos diante de dificuldades, adversidades, problemas dos mais diversos, o que nós vamos passar, porque nós não sabemos, por exemplo, o que vai acontecer conosco nos próximos dias, meses, não sabemos o que está por vir, mas nós podemos usar esta arma poderosa, chamada oração. Então aqui no Getsêmani, a gente percebe a primeira lição que Jesus vai trazer para cada um de nós. E ele se coloca em oração por 3 vezes, e sempre se colocando nas mãos do Pai, para que a vontade de Deus se cumprisse. Então o Getsêmani foi o lugar da oração fervorosa, da oração intensa. E Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz para nós sermos fervorosos de espírito. Ele diz para nós sermos perseverantes na oração. Jesus está nos ensinando, queridos,
o valor da oração, não apenas no Getsêmani, porque a sua vida toda foi uma vida de oração. A palavra nos diz lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 35, que alta madrugada ele se levanta bem cedo e ele se retira para lugares solitários para orar, porque ele quer comunhão com Deus. Independente, querido, se a sua vida está bem, se a sua vida está enfrentando momentos reveses, dificuldades, lutas, provas, mantenha-se em oração. Busque comunhão com Deus, busque orar ao Senhor. E se você está diante de uma iminente dificuldade, ou você sabe que virão dias difíceis, então se antecipe, comece a orar. Essa foi a primeira lição preciosa que Jesus nos deu lá no Getsêmani. Mas também lá no Getsêmani foi um lugar que nós poderíamos chamar de um palco de lágrimas. E lágrimas muito copiosas do Filho de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele chorou por 3 vezes no seu ministério. Jesus chorou no túmulo de Lázaro, pela sua morte. Jesus chorou também ao entrar em Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. E Jesus chorou no Getsêmani. Você pode dizer: mas pastor, o texto não diz isso, que Jesus chorou no Getsêmani. Eu queria que você fosse comigo lá para o livro de Hebreus, no capítulo de número 5, no versículo 7, quando o escritor da carta aos Hebreus diz assim, Hebreus 5, 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Que coisa gloriosa! Por 3 vezes Jesus estará chorando por Lázaro, chorando em Jerusalém e por Jerusalém. E agora, quando ele está no Getsêmani, o escritor aos Hebreus fala que ele também colocou as suas lágrimas diante do Senhor. Amados, não tem como nós nos colocarmos diante de Deus sem derramar diante dele as nossas muitas lágrimas. Lágrimas por causa dos nossos pecados, mas lágrimas também porque temos um coração contrito e quebrantado. A palavra de Deus nos diz que no sermão de Jesus, no sermão do monte, ele diz assim: bem-aventurados os que choram. Então as nossas lágrimas, ele vai enxugar cada uma delas. Jesus no Getsêmani transformou aquele lugar em um lugar de lágrimas. Por que tornou-se um lugar de lágrimas? Porque ele tomou o nosso lugar. Ele se fez pecado por nós. Porque ali ele sabia que ele seria privado da intimidade com o Pai e com Deus, que ele seria desamparado por ele exatamente por causa dos meus e dos seus pecados. Mas Jesus tem aquele lugar, entende o plano e o propósito de Deus, então ele ora, mas ele também derrama lágrimas. Mas tem uma terceira lição que a gente aprende com Jesus quando ele está no Getsêmani. A palavra nos diz que por 3 vezes ele roga ao Pai para que o Pai pudesse afastar dele aquele cálice. E nós ficamos a pensar: que cálice é esse? O cálice, irmãos, que Jesus estava pedindo que o Pai afastasse dele, era o cálice da ira de Deus. A ira de Deus que deveria cair sobre a minha cabeça. A ira de Deus que deveria cair sobre a sua cabeça, sobre as nossas cabeças. O cálice da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Jesus estava sorvendo cada gota desse cálice amargo. Por isso, quando lemos Isaías 53, o texto vai nos dizer que ele levou sobre si os nossos pecados, que ele, Jesus, foi golpeado em meu lugar, em seu lugar. Ele foi golpeado. A Bíblia diz que ele foi ferido e traspassado pelas minhas, pelas suas, pelas nossas transgressões, e que agradou a Deus, foi do agrado de Deus moê-lo, foi do agrado de Deus esmagá-lo. Então Jesus morreu uma morte que com certeza eu e você não conseguiríamos, não teríamos condições de passar por ela. Então Jesus
está ali. E o que é lindo neste texto é que uma terceira lição que eu aprendo aqui, queridos, é que Jesus por 3 vezes ele ora. Por 3 vezes ele pede que o Pai possa passar dele este cálice. Mas nas 3 vezes também que ele orou, ele se colocou numa completa submissão. Ele se colocou nas mãos do Pai para realizar a eterna e santa vontade de Deus. Isso é um desafio para mim e para você. Independente das circunstâncias, independente do que eu estou passando, independente do que nós viermos a passar, nós precisamos nos colocar numa completa submissão ao Pai, nos entregando nas mãos dele e dizendo: Senhor, eu me submeto, eu quero me sujeitar ao Senhor, para que a sua vontade santa e eterna se cumpra na minha vida. E nós lemos em toda a Bíblia Sagrada, irmãos nossos na fé, heróis da fé, que se colocaram assim diante do Senhor. Esther disse assim: bom, eu vou comparecer diante do rei, se a circunstância for que eu morra, eu morrerei. O apóstolo Paulo também, quando descreve os seus sofrimentos, ele fala do seu martírio, ele fala da quarentena de açoites, ele fala de tudo que ele sofreu como perseguição. Mas ele diz assim: o que me importa é que eu cumpra fielmente o chamado e o ministério que Deus me tem dado. Os apóstolos, quando presos, açoitados, surrados, maltratados, diz a palavra no livro de Atos que eles saíram da prisão regozijando-se por serem dignos de sofrer afrontas por causa do nome do Senhor. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e diz assim: que ninguém me moleste, porque eu trago no meu próprio corpo marcas daquele que colocou o selo dele na minha vida. Jesus estava fazendo da sua oração uma entrega, uma total rendição. Quantos de nós temos medo de nos entregarmos totalmente nas mãos de Deus e sofrermos e padecermos? Queridos, não tem como servir ao Senhor e não passar pela cruz. Eu gosto de dizer que cruz é dor, cruz é vergonha, cruz é humilhação, é sofrimento. Mas a palavra de Deus também nos diz: bem-aventurados sois quando vocês forem injuriados, quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Regozijem-se, porque tem no céu um grande galardão esperando por você. Que eu e você, meu irmão e minha irmã, nesta manhã possamos, diante do Senhor, aprendendo com Jesus, que qualquer circunstância que seja uma prensa, né? Porque Getsemane é o lugar da prensa, de sermos prensados, de sermos exprimidos. E se nós estivermos diante de uma situação como essa, nós possamos dizer: Senhor, eu me rendo, eu me coloco diante de Ti numa completa submissão à Tua vontade. E que não seja o que eu quero, porque o meu coração é enganoso, é egoísta muitas vezes. Eu quero só o meu bem-estar, mas eu quero também, Senhor, dizer que a Tua vontade, eu quero só a Tua vontade se cumprindo na minha vida. Este lugar, o Getsemane, se tornou um lugar também muito especial para Jesus. Às vezes nós pensamos que enfrentamos uma luta, mas não vão acontecer coisas boas no meio dela. Eu leio com vocês aqui no Evangelho de Lucas. Há no Evangelho de Lucas, que fala também desse mesmo momento do Getsemane, no capítulo 22, no versículo 43, diz assim: que quando Jesus orava pedindo para que pudesse o Pai passar dele este cálice, o versículo 43 de Lucas 22 diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Ou seja, no meio de toda aquela angústia, no meio de todo aquele ambiente do Getsemane, Jesus não somente ora, não somente derrama lágrimas, mas ele se coloca
diante do Pai numa submissão completa, como ele recebe do céu, do alto, uma bendita consolação. Irmãos, Jó disse lá em Jó capítulo 16, versículo 19: a minha testemunha está nos céus, e das alturas quem advoga a minha causa. Eu leio em Salmos 34 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor, diante daqueles que servem ao Senhor, diante daqueles que estão submissos à vontade de Deus. E aqui o próprio Filho de Deus experimenta uma bendita consolação do Pai. Enquanto ele está ali angustiado, numa profunda angústia, enquanto ele está ali molhando o chão com as suas lágrimas, enquanto ele está ali regando até a terra com o seu sangue, com o seu suor, que a Bíblia diz assim que se transformou em gotas de sangue, Deus ordena, Deus dá ordem, para que um anjo do céu venha consolá-lo. Eu quero me dirigir a você que nesta manhã está ouvindo essa mensagem, está passando por lutas, tem chorado bastante. A sua testemunha está no céu. Das alturas está quem advoga a sua causa. E este Senhor vai enviar anjos para consolar o seu coração. Este Senhor vai enviar anjos. A Bíblia diz que anjos são ministros de Deus, que vêm para ministrar algo de Deus ao nosso coração e à nossa vida. Então Getsemane, irmãos, não é só lugar de choro. O Getsemane para Jesus foi também um lugar de consolo. Então as lutas que enfrentamos, às vezes parecem nos desestruturar, mas no meio de cada uma delas, haverá consolo. Eu queria que você escrevesse o que você está ouvindo. Sempre haverá consolo de Deus para aqueles que se submetem à sua vontade. Enquanto Jesus se submeteu à sua vontade, orando e clamando que o Pai passasse dele o seu cálice, ele orou também reafirmando a sua confiança e dizendo: Pai, que seja feita a tua vontade. Quando ele faz esta oração, o consolo de Deus sempre vem, sempre virá para aqueles e aquelas que se submetem à sua vontade. Eu não sei como você está, meu irmão, minha irmã, mas eu sei que Deus tem consolação para o seu coração. Se você está triste, Ele te consola. Se você está abatido, Ele te sustenta. Ele faz forte o cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E se nós estivermos pensando, estamos desfalecendo, a Bíblia diz que Ele vai mandar o escape. Amém? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Getsemane é este lugar de oração, de intensa e fervorosa oração. Lugar que se transformou em um palco de lágrimas. Lugar onde Jesus tem e se oferece para uma submissão completa ao Senhor. Um lugar onde Ele é consolado. Mas este lugar chamado Getsemane foi também um lugar de vitória. Porque, irmãos, a gente lê o livro de 1 Samuel, e a palavra de Deus diz que Ana entrou angustiada naquele lugar, em Siló, e ela vai apresentar a sua angústia. Ela está amargurada, ela está aflita, ela está muito angustiada, e ela vai orar, ela vai buscar o Senhor. Só que quando ela termina a sua oração, a Bíblia diz que o semblante dela mudou, o semblante dela já não era mais triste, ela voltou a comer, e ela com certeza alimentava uma esperança grandiosa dentro dela. Quando Jesus terminou de orar, e veio o anjo do Senhor e o consolou, ele se levantou vitorioso. Amém, irmãos? Ele se levantou vitorioso, ele se ergueu dos seus joelhos, não como um homem vencido pelo desânimo, vencido pela derrota. Não, ele se ergueu firme, resoluto, determinado para caminhar para a cruz, como um rei que vai caminhar na direção da sua coroação. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Ele renova as nossas forças. Ele dá um novo ânimo. Ele nos prepara para vencer as grandes batalhas da vida. É assim que Deus faz. Jesus se ergue dos seus joelhos, ele se levanta, e ele, depois de orar, depois de ser consolado, depois de derramar o seu coração na presença do Senhor,
ele se coloca totalmente agora disposto para caminhar até a cruz. E vale ressaltar aqui, queridos, que Jesus, ele não foi preso, ele se entregou, porque ele conhecia os propósitos de Deus. Os caminhos de Deus são maiores, mais elevados e mais sublimes do que os meus e os teus caminhos. Os pensamentos de Deus, a mente de Deus é tão brilhante que é muito mais elevada do que a nossa mente, do que os nossos pensamentos. Jesus então não foi preso, ele se entregou. Jesus não foi apanhado pelos seus algozes, porque a Bíblia diz que vem uma turba com porretes, com cacetes, pensando que fossem tratar com uma pessoa violenta. Não, a palavra de Deus diz que ele foi como ovelha muda, levada ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Quantos de nós, irmãos e irmãs, abrimos a nossa boca nos momentos difíceis da nossa vida? Não para louvar a Deus, não para nos submetermos à vontade dEle, mas abrimos a nossa boca para murmurar, para praguejar. E nós perdemos a bênção. Mas Jesus não foi apanhado pelos seus algozes, ele se apresentou. Quando as pessoas dizem, quem é? Ele diz assim, sou eu a quem buscais. Eu me apresento, não preciso de me amarrar não. Ele se apresentou. Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu por ganância, por 30 moedas de prata, não. Ele também não foi à cruz porque os sacerdotes o prenderam por inveja, não. Jesus não foi à cruz porque Pilatos o sentenciou, não. Jesus foi à cruz porque ele se entregou por amor. Ele se entregou por amor. Queridos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós passamos o que tivermos que passar de lutas, de resistências. Adversários se apresentam diante de nós, inimigos se levantam, perseguições se levantam, mas quando estamos dentro da vontade de Deus, a gente se entrega em amor ao propósito de Deus, dizendo como o apóstolo Paulo, não sou eu quem vive, é Cristo em mim, não é a minha vontade que prevalece, agrada-me, ó Deus, em fazer a tua vontade, diz o salmista, dentro do meu coração está a tua lei. E você mude as suas orações, irmãos, mude a sua oração egoísta para uma oração de resolução. Zaqueu resolveu e disse, Senhor, eu resolvo caminhar diferente, e no meu caminhar diferente eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e no meu andar diferente eu vou restituir a quem eu defraudei, porque eu não quero viver como outrora. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Queridos, quantas lições aprendemos com Getsemane, quantas lições continuamos aprendendo com Jesus. Quando ele vai lavar os pés dos discípulos, logo após ele diz assim, se vocês me chamam de Senhor, e eu fiz isso com vocês, vocês devem fazer o mesmo uns com os outros, serem humildes, se sujeitar à vontade de Deus e se colocarem diante dele como servos. Talvez muitos estejam vendo uma luta, uma provação que está passando como um castigo. Não pense assim. As lutas vêm, as provas acontecem para nós sermos aprovados, não para nós sermos destruídos. As lutas e as provas vêm para que Deus possa trazer mais beleza ainda ao vaso que está nas mãos dele. Então nós aprendemos aqui, queridos, sobre a importância da fervorosa oração, sobre a importância de derramarmos lágrimas. Derrame lágrimas aí no seu quarto, na sua sala, na casa de Deus, onde você estiver. Nós aprendemos aqui a importância de uma completa submissão à vontade de Deus. Aprendemos que sempre seremos consolados pelo anjo do Senhor.
E aprendemos que a cada luta que enfrentamos, quando estamos dentro da vontade de Deus, sempre nós iremos nos erguer vitoriosos, determinados, declarando como Jó: antes eu estava num estágio, mas agora, Senhor, tem maturidade e eu saio aprovado. E a Bíblia diz assim: e Deus mudou a sorte de Jó. Que Deus mude a sua sorte, mas que antes de mudar a sua sorte, você se coloque desta forma diante de Deus, permitindo que Ele faça na sua vida grandes coisas. Se entregue à vontade do Pai, se entregue à vontade de Deus. Que a sua resposta para Deus não seja por obrigação, não seja por religião, não seja por constrangimento, mas seja por amor, como o Filho de Deus assim o fez. E eu quero orar. Onde você está? Se você puder, você está no quarto, talvez aí, quem sabe até debaixo de coberta, está fazendo um pouquinho de frio. Está no sofá, na cozinha, na sala, na varanda, ou dentro do carro. Que você se coloque diante de Deus. Se está no carro, pare o carro. Se você está em casa, põe os seus joelhos dobrados no chão e clame e diga: Deus, eu não quero ser mais esse homem, essa mulher, esse jovem, este adolescente, essa criança egoísta. Eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero viver a tua vontade. E para a tua vontade eu me entrego nesta manhã. Senhor Deus, os teus filhos, as tuas filhas, em diversos lugares neste momento, ouviram a tua palavra. Senhor, e esta palavra é viva, é eficaz. Não é do homem, não é do pastor, não é de uma estrutura religiosa, é a tua palavra. E quando a tua palavra vem, Senhor, o Senhor enviou ela para nos sarar do que nos é mortal. Por isso, Deus, que nesta manhã todo o nosso orgulho seja esmagado, todo o nosso egoísmo seja derrotado. Pai, toda a nossa ganância seja vencida. Porque, Deus, nós não queremos mais buscar os nossos desejos, mas queremos a tua vontade. E dizemos como salmista: agrada-me, ó Deus, em fazer a tua vontade. Nós nos submetemos inteiramente à vontade do Senhor, porque entendemos que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos no presente século de maneira justa, de maneira sábia, de maneira piedosa, não buscando o temor dos homens. Nós também não queremos imitar o que é mal, mas queremos, a partir do exemplo do servo sofredor, a partir do exemplo daquele que a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo e foi como ovelha muda ao matadouro. Nós, ó Deus, essa manhã nos entregamos a ti e dizemos: Deus, seja feita a tua vontade na minha vida, seja feita a tua vontade na vida desta igreja, seja feita a tua vontade na vida dos meus irmãos, seja feita a tua vontade na cidade de Poços de Caldas, seja feita a tua vontade no Brasil, seja feita a tua vontade nas nações da terra, porque nós queremos nos entregar totalmente aos teus desígnios. Nos abençoe, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Que você se levante resoluto, determinado, determinada a tão somente obedecer à vontade de Deus. Vamos ter aqui uma canção final e logo em seguida nós vamos ministrar a bênção apostólica. Senhor, diante
presença, Pai. Eu rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, que o grande amor de Deus, o vosso Pai, amor perfeito, amor incondicional, que a graça de Jesus, o seu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que as consolações do amado Espírito Santo esteja convosco, com todo Israel de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe. Abraço do tamanho de Deus, em nome de Jesus.